paz seja convosco. Como Jesus saudava os seus discípulos, eu também quero saudar você nessa manhã. Que bom ter a sua companhia logo cedo no dia, aqui no programa Primeiro Deus. Estamos no nosso segundo programa e é uma alegria poder receber você, poder entrar na sua casa para juntos conversarmos, estudarmos a Bíblia, termos momentos de oração, cuidarmos bem da saúde, podemos apresentar a Deus nossas necessidades. Esses são os quadros do programa Primeiro Deus, que está começando, e é uma alegria poder falar com você. Esse é o seu encontro diário, matinal com Deus. Coloque na sua agenda, todos os dias, 5 da manhã, nós vamos estar juntinhos para estudarmos a palavra de Deus e ouvirmos a voz dele antes de sairmos para os afazeres do nosso dia a dia. Hoje, temos um tema muito especial para estudar. Vamos estudar sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Por que você acha que nós estamos aqui? Qual será o nosso futuro? Ontem falamos um pouquinho sobre cosmovisão. Hoje, vamos tentar entender melhor o porquê de estarmos aqui e qual é o sentido para a vida de todos nós. Por isso, você é muito bem-vindo aqui no Primeiro Deus. Quero agradecer a sua presença, a sua audiência, você que nos acompanha em qualquer lugar, seja muito bem-vindo. Que bom poder falar com você. Bem-vindo ao nosso Momento da Saúde, aqui no programa Primeiro Deus. Todos os dias trazemos um profissional de saúde para falar um pouquinho e dar umas dicas especiais para que você tenha uma boa saúde. A saúde é importantíssimo para o cristão, porque nós entendemos que o ser humano é um ser holístico, integral, e cuidar de boa saúde é a religião na essência. Essa semana estamos tendo a alegria de receber o Dr. Álvaro Francisco Bisneto, ele que é natural do Rio de Janeiro, mas está aqui morando em Santa Catarina agora e já viajou por vários estados do Brasil, foi oficial da Marinha, trabalhou inclusive num porta-aviões. É isso mesmo, doutor Álvaro? Sim, pastor. Fizemos uma operação no porta-aviões italiano Cavour, durante a assistência às vítimas do terremoto do Haiti em 2010. Olha que interessante. Ele falava para mim que nesse porta-aviões eram mais de 1.000 pessoas que estavam ali no porta-aviões prestando atendimento àquelas vítimas do terremoto que aconteceu lá. Ele está conosco essa semana e hoje, especialmente, dia 6 de junho, nós estamos hoje se celebra o dia, deixa eu só conferir aqui, nacional do teste do pezinho. Eu tenho 3 filhos, Rafael, Mateus e Lucas, e ambos fizeram esse teste do pezinho. Mas confesso que eu mesmo não tenho muita informação sobre o teste. Sei que ele é importantíssimo, mas vamos aproveitar então a presença do nosso querido Dr. Álvaro, que é pediatra, para falar um pouquinho desse teste para nós hoje. Muito bem, o teste do pezinho ele é fundamental e é por lei compromissado a ser colhido dentro das primeiras 72 horas de vida da criança. Ele vai nos trazer exatamente um rastreamento de doenças congênitas, doenças que são transmitidas por erros inatos do metabolismo. A sua importância vem justamente de ser um teste barato, de fácil coleta e de uma identificação precoce de doenças que não só ou possam trazer incompatibilidade com a vida ou trazer graves danos à saúde. Deixa eu perguntar, por que 72 horas? O que acontece depois de 72 horas? Tornaria ineficaz o teste? Não, é porque dentro dessas 72 horas nós começamos a produzir justamente enzimas que, se forem de forma alteradas por conta da sua erros congênitos do metabolismo, eles começam a ser produzidos. Então, nós precisamos identificar precocemente a produção dessas enzimas. O que o resultado desse teste pode identificar? Ele já pode ter ali uma determinação de alguma doença que a criança pode vir a ter? Como é que funciona? Sim, exatamente. Nós temos o teste do pezinho básico, o teste do pezinho plus e o teste do pezinho ampliado. Por lei, o teste do pezinho básico ele identifica 4 doenças fundamentais: a fenilcetonúria,
hipotireoidismo, nós temos a fibrose cística e nós temos também anemia falciforme. Esses outros níveis do teste, eles ajudam, eles ampliam esse espectro de investigação? Ampliam para justamente outros erros inatos no metabolismo, mas eles são um pouco mais caros e são feitos através de convênio ou mesmo dentro da rede pública, se houver algum outro indicativo de doenças que a criança possa apresentar, como manifestações clínicas de doenças respiratórias, funções digestivas, funções cardíacas, e aí o pediatra é a pessoa certa para indicar a extensão dessa pesquisa. Ok. Fica a dica para todos nós então, especialmente para você, quem sabe está grávida, você que vai ser papai, que vai ser mamãe, para estar muito atento no momento do parto, para que esse teste seja feito. Há um procedimento para que ele seja colhido e executado? Como é que funciona isso? Sim, é um procedimento muito simples, através da colheita de 3 ou 4 gotinhas de sangue que são polidas do calcanhar da criança, ainda na maternidade. Olha aí. E ele é feito no teste do pezinho básico, simples, pela Fundação de Amparo ao Paciente Excepcional, a FEP, Fundação de Amparo ao Paciente Excepcional, e é feito gratuitamente. Olha aí. Pois bem, fica a dica para todos nós aí. Muito obrigado, doutor Álvaro, por sua participação hoje, né? Dia Nacional do Teste do Pezinho, e sem dúvida esse teste salva muitas vidas, né, Sim. doutor? Salva muitas vidas. O doutor Álvaro vai estar conosco ao longo dessa semana, aqui no quadro de saúde. Amanhã ele volta com mais novidades para nós. E agora, você fica aí com o momento da oração intercessora com o pastor ao seu filho. É com você, pastora. Obrigado, pastor Arilton. Que bom que nós podemos estar juntos aqui no programa Primeiro Deus para orar por você e colocar diante do Senhor a sua necessidade, o seu clamor, o seu pedido. Eu sei que você tem enviado para nós e está aparecendo aqui já na sua tela a nossa rede social, onde você pode enviar para nós o seu pedido de oração, o seu agradecimento também, porque a cada dia nós vamos orar por um motivo especial aqui. Hoje nós vamos orar pela sua saúde e pela saúde dos seus queridos também. Nós queremos orar a Deus para que Ele cure as enfermidades. E você pode mandar para nós o seu pedido de oração nesse momento aqui, para esta rede social que está aparecendo aí na sua tela. Chegaram alguns pedidos para nós. E nesse dia que nós vamos orar pela saúde, pela cura, pela restauração física, eu quero dizer para você que você pode orar também. Você pode anotar os pedidos de oração que eu vou mencionando aqui. Você faz a sua anotação e no seu encontro com Deus, no seu momento de oração, você também intercede ao Senhor pelos motivos de oração que chegam aqui no nosso querido programa O Primeiro Deus. Hoje, por exemplo, chegou uma mensagem aqui para nós da Albina e ela escreve só assim, ó: orem pela saúde da Albina. Vamos orar pela Albina e pela sua saúde, que Deus restaure a tua saúde, Albina. Também chegou um pedido de oração da Maria Fernandes e a Maria escreveu para nós assim: peço que Deus cure o problema que estou passando. Obrigada. E Deus tem cura. E Deus faz milagres hoje, em pleno século XXI, também. E Ele faz a restauração da saúde. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Deus também guia a mão do médico. Tem um livro que eu gosto muito de ler, chama-se A Ciência do Bom Viver. E nesse livro está escrito exatamente isto, que Deus guia a mão do médico. Deus deu sabedoria para que o médico trate com as nossas necessidades, com as nossas enfermidades, com as nossas doenças. Vamos clamar ao Senhor e vamos recorrer aos profissionais de saúde também. Tem mais um pedido de oração da Ilma. A Ilma participando conosco aqui, ela escreveu: por favor, ore por minha saúde, que está muito fragilizada. Fortes dores nos joelhos. E ela escreve assim: obrigada. A Ilma confia na sua oração. Você que é um amigo, uma amiga de oração, aqui do programa Primeiro Deus. E nós vamos orar pela Ilma. E vamos orar por você, porque nesses pedidos que estamos mencionando aqui, estão representados todos aqueles que têm uma enfermidade.
E eu vou orar a Deus daqui a pouquinho, para que Deus alivie as suas dores, como vou pedir para que Deus alivie as dores da Ilma. A Helena Marques mandou uma mensagem para nós aqui. E obrigado, Helena, por participar conosco aqui no Primeiro Deus. E ela escreve assim: Pastor, perdi um filho com câncer. Ore por mim, eu estou muito abalada. Ô Helena, nós vamos orar por você. Não só a gente aqui na equipe do programa Primeiro Deus, mas também todos os amigos e amigas que estão acompanhando o programa aqui, que estão anotando o seu nome, Helena, para orar para que Deus restaure a sua fé, que Deus amplie os seus horizontes, que Ele se mostre presente para você e que Ele conforte também o seu coração. Tá bem? Helena, nós vamos orar aqui por você. A C, ela escreveu assim: peço oração pela cirurgia de mioma que a filha vai fazer daqui uns dias. O nome da filha é Marcela. Então vamos orar pela Marcela e por essa cirurgia de mioma que a Marcela vai fazer daqui uns dias. Nós temos mais um pedido de oração da Rosimeire. Ela escreve assim: por minha filha que está grávida de 3 meses e também o seu bebê. Então vamos orar pela filha da Rosimeire, não mencionou o nome aqui, mas nós vamos orar pela sua filha, viu, Rosimeire? Que Deus dê um bom restante de gestação para a sua filha e também para o seu bebê, o seu netinho que vai chegar já já. A Yolanda, ela pede pela saúde dos filhos e também pela entrega dos filhos ao Senhor Deus. Há um texto da Bíblia que está na 3ª carta de João e eu quero mencionar para você antes de orar. É claro que chegaram muitos outros pedidos de oração aqui pela saúde, mas agora nós vamos ler o texto da Bíblia e orar pelo seu pedido, o que foi mencionado aqui e o que não conseguimos mencionar também. Diz assim o texto de 3 João, capítulo 1, o verso 2. Amados, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade, diz a palavra de Deus. E aí João escreve, e saúde. O plano de Deus sempre foi ter saúde, que tivéssemos saúde, que os filhos de Deus nunca ficassem doentes, enfermos ou viessem a descansar, falecer. O plano de Deus sempre foi a saúde. Por isso que nós vamos orar agora. E eu quero convidar você, se você puder, a se ajoelhar junto comigo agora aqui. E se você quiser ficar sentado, em pé, não tem problema. Mas se você conseguir se ajoelhar, se ajoelhe comigo, para nós orarmos juntos a Deus nesse momento. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor está aqui conosco e está também perto dos nossos amigos e amigas que acompanham o programa Primeiro Deus. Diante do Senhor nós colocamos diversos pedidos de oração. Amigos e amigas nossas, Senhor Deus, que estão passando pela enfermidade, que estão com dores nesse momento, outros que vão passar por cirurgia hoje ainda. Conduz, por favor, Senhor, a mão do médico. Eu sei que o Senhor é o Deus que restaura a saúde, eu sei que o Senhor é o Deus que cura, e obrigado, Senhor, porque o Senhor deu sabedoria aos médicos para restaurarem a saúde dos teus filhos e filhas. Coloco diante do Senhor aqueles que estão com dores, alivia as suas dores, Senhor. Coloco diante do Senhor aqui também aqueles que estão pensando, Senhor Deus, o que vão fazer hoje com relação à sua saúde. Sofreram demais na última noite e agora estão preocupados por qual caminho, para onde ir, a quem recorrer. Dá sabedoria para o teu filho e para a tua filha, Senhor, para que possa achar o médico e encontrar o médico que vai ajudá-los a ter saúde. Oramos, Senhor, por aqueles que estão precisando de um milagre nesse momento. Faz um milagre, Senhor, pelo teu poder e pelo nome de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. E é pelo nome dele que oramos. Amém. Você sabia que o programa Primeiro Deus preparou um site todo especial para você conhecer mais a respeito da Bíblia? Isso mesmo. Eu estou falando do site bibliamais.com.br. Nesse site você vai encontrar vários estudos da Bíblia para você se aprofundar nos temas da Palavra de Deus. Lá, ao escolher um dos nossos estudos, você vai assistir a videoaulas, vai poder responder a questionários com perguntas objetivas e ainda poderá ter até
a companhia de um instrutor virtual para tirar suas dúvidas e ajudar no seu crescimento espiritual. Tudo inteiramente grátis. Por isso, acesse agora mesmo a nossa plataforma bibliamais.com.br. Escolha um estudo do seu gosto e vamos aprofundar o nosso conhecimento na Palavra de Deus. Imagine um lugar onde a excelência acadêmica e a formação integral do seu filho caminham de mãos dadas. Conheça a Educação Adventista de Santa Catarina. Fazendo parte de uma rede de ensino com mais de 8.000 colégios, 2 milhões de alunos em 165 países, a rede de educação adventista é referência no mundo. E aqui em Santa Catarina não seria diferente. Com unidades em cidades como Tubarão, Criciúma, Imbituba, Itajaí, Palhoça e Florianópolis, no centro e estreito, estamos prontos para contribuir com a formação integral do seu filho. Nossos colégios oferecem uma experiência única que enriquecem a formação dos estudantes desde a educação infantil até o ensino médio. As instalações modernas de nossos colégios incluem salas de aula equipadas com tecnologia de ponta, proporcionando um ambiente ideal para o aprendizado. E a segurança é um pilar fundamental em nossa rede, assegurando a tranquilidade para toda a família. Aqui, seus filhos terão a oportunidade de vivenciar uma educação bilíngue e até mesmo realizar intercâmbio na América do Norte e Europa, dentro da nossa extensa rede de escolas. Tudo isso sem abrir mão dos valores cristãos que fundamentam a educação adventista. Não deixe essa chance passar. Garanta agora mesmo a vaga do seu filho em uma de nossas unidades e descubra como a educação adventista pode transformar a vida dele. Educação Adventista, muito além do ensino. Chegamos então a um momento muito especial do programa Primeiro Deus, quando nós vamos abrir a Bíblia para conhecer mais a respeito da vontade dele para a nossa vida. Como eu sempre digo aqui, disse ontem, vou repetir, não saia de casa sem antes ouvir a voz do Senhor. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre qual o sentido da vida. Você já se fez essa pergunta em algum momento? Não é verdade que todos nós estamos buscando o motivo pelo qual viver? Não é verdade que esse tema é um tema assim, muito pertinente para os dias atuais? Pois eu queria convidar você a nós refletirmos um pouquinho sobre esse tema. Mas antes de avançarmos no nosso estudo, a gente tem o hábito aqui de sempre orar. Eu queria convidar você a nós orarmos, pedindo a bênção de Deus para o estudo que vamos ter agora. Se você puder, feche seus olhos e faça essa oração comigo. Pai querido, a Tua palavra está em nossas mãos e ela está aberta. Nós queremos estudá-la mais uma vez. Nós acreditamos que o Senhor fala a nós através desse livro. Por isso, a nossa mente está aberta também e também nosso coração para a compreensão da Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo e aí estamos prontos para começarmos então a refletir sobre o tema de hoje. Todos nós, quando nascemos, já nascemos fadados à morte. A morte é uma realidade que se abateu sobre todo ser humano. Mas por que é que nós morremos? Bom, nós vamos ver aqui no programa Primeiro Deus, nos episódios futuros, nos programas que ainda serão transmitidos, que Deus tem um plano muito especial para cada ser humano. E não era plano dele que nós morrêssemos. A morte é um desvio de percurso daquilo que Deus originalmente planejou. Mas Deus resolveu o problema da morte, a solução para a morte, e nós vamos entender isso nos próximos estudos que teremos aqui. Mas todos nós, quando nascemos, já nascemos fadados a morrer.
Interessante que o Woody Allen, aquele cineasta, ele comentou uma coisa outro dia muito interessante. Eu não tenho medo de morrer, só não quero estar lá quando isso acontecer. Bom, ele foi jocoso na sua afirmação, mas você tem medo da morte? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Eu faço uma outra pergunta também. Você tem medo da morte, mas você tem um motivo pelo qual viver? Qual é o sentido da sua vida? Você vive em função de quê? Já parou para pensar nessa pergunta? Ela é muito importante para nós entendermos como vive o ser humano. Como vive o ser humano, como vivemos. E você sabia que nós estamos fadados à morte. Você consegue imaginar um mundo onde as pessoas não envelhecem? Consegue imaginar? Você já pensou se nós, ao completarmos 25 anos de idade, pudéssemos parar de envelhecer? Aí vem a pergunta, quanto tempo mais você gostaria de viver se aos 25 anos você parasse de envelhecer? Você ficasse sempre com a juventude dos 25. Por quanto tempo mais você gostaria de viver? Sabe que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos justamente com essa pergunta? Eles perguntaram exatamente isso. Se as pessoas pudessem viver para sempre, por quanto tempo mais as pessoas gostariam de viver? E eu queria que você acompanhasse esse quadro comigo aqui. 4% delas responderam, eu queria viver de 1 a 25 anos mais. Ou seja, até no máximo 50 anos. 20% disseram, eu gostaria de viver de 51 a 75 anos. Mas a maioria daqueles que responderam essa pesquisa disseram, eu gostaria de viver de 76 a 100 anos. Interessante, a maioria das pessoas não queriam viver mais do que 100 anos. Ao ver essa pesquisa, eu me pergunto, por que as pessoas não falaram em viver mais do que 100 anos, na sua grande maioria? Talvez porque quando ela completasse 100 anos, todas as pessoas que ela conheceu e se relacionou, seus familiares, cônjuges e outros mais, talvez já estariam mortos. Talvez a falta dessas pessoas tornaria a vida um pouco sem sentido. E quando a gente olha para essa pesquisa, a gente descobre algo interessante. Apenas 3% daqueles que responderam colocaram a ideia de viver 1000 anos ou mais, se pudesse escolher por quanto tempo mais viver. Por que as pessoas responderam desta forma a essa pesquisa? Por que as pessoas não estão dispostas a viver muito tempo? Ao ficar olhando para essa pesquisa, a gente conclui que normalmente as pessoas de sã consciência, elas não querem morrer, mas também não querem viver apenas por viver. De fato, todas as pessoas estão buscando um sentido para a vida. E você sabia que nesse livro, na Palavra de Deus, nós encontramos esse sentido? É por isso que a proposta desse programa Primeiro Deus é nós, na primeira hora do dia, pararmos para ler esse livro, para entendermos que existe um Deus, para conhecê-lo e para entendermos o real propósito de estarmos aqui, o real sentido da vida. Esse é o objetivo desse programa. Nós queremos ajudar você a entender isso e, a partir daí, ajudar você na sua caminhada em direção ao ideal, ao propósito de Deus para todos nós. Nós precisamos ter um propósito, um elemento pelo qual valha a pena viver. Nós precisamos disso. Ninguém pode viver por viver. Você não pode concordar que nós somos frutos do acaso. Tem que haver um sentido na vida. Eu queria mencionar para você esta obra publicada pelo filósofo John Masterly em 2012, O Sentido ou Significado da Vida. E ele, nesse livro, ele escreveu algo que eu achei muito interessante. Na página 334, esse filósofo escreveu: apesar de nossos melhores esforços, não encontramos tudo o que procurávamos. Não podemos apagar todas as nossas dúvidas, não podemos aliviar todos os nossos medos. No fim, não temos garantias. E o abismo, por mais que desejássemos o contrário, sempre nos acompanha.
Navegamos no limiar entre a luz eterna e a escuridão infinita. Estamos à deriva e precisamos salvar a nós mesmos. Nas palavras desse filósofo, John Mercer, ele fala do desespero humano pela busca de um sentido. O sentido da vida, como chama seu livro. Será que nesta manhã eu estou falando para alguém que tem buscado compreender o motivo de estar aqui, o real significado da vida, o sentido para a sua existência? Você é uma pessoa que caminha, como diz o filósofo, entre a luz e a escuridão, buscando um destino, ou você sabe realmente aonde você quer chegar? Bom, as perguntas filosóficas que diariamente exigem respostas são: de onde viemos, quem somos, para onde vamos? Qual é o sentido de estarmos aqui? Qual é o sentido para a vida? Como não há nada mais além disso, muitos pensam, segundo a lógica de alguns, inclusive desse filósofo, o melhor jeito é gastar tudo o que nós pudermos com prazer e alegria, pois a qualquer momento deixaremos de existir. Então busca o prazer e a alegria, porque a gente não sabe quanto tempo mais estará aqui nesse planeta. Alguns chegam a essa conclusão. Mas será que esta conclusão é a mais sábia? Será que realmente esse é o propósito pelo qual estamos aqui nesse planeta? Pois bem, ela reflete um pensamento que é expressado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 32. Quando Paulo falou sobre muitas pessoas que têm o seguinte estilo de vida: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Algumas pessoas estão apenas vivendo por viver. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Bem, isso explica porque nós temos hoje uma sociedade tão hedonista. Se não me traz prazer, eu não quero. É por isso que muitas pessoas desistem, às vezes, até do trabalho, dos estudos, das responsabilidades, porque às vezes não dá prazer. Porque, de fato, quando trabalhamos pesado, quando temos muitas atividades, isso exige tempo, exige esforço, concentração. E tem pessoas que não estão dispostas a isso. Tem pessoas que acham que a vida é apenas para ser curtida. E, de fato, essa é uma questão muito séria dos dias atuais. Olha para uma pesquisa que foi feita lá numa universidade interessante, lá no Arizona. E eles analisaram cuidadosamente as palavras de 200 pensadores, que vai desde Oscar Wilde até Napoleão Bonaparte. Sabe o que eles encontraram? Desfrutar a vida enquanto for possível. Não é esse o reflexo de uma sociedade hedonista dos dias atuais? Desfrutar a vida ou dela tudo quanto for possível. Bom, isso reflete muito bem uma falta de sentido dos dias atuais. As pessoas que não sabem para onde estamos marchando. E é por causa disso que nós precisamos entender mais o plano de Deus para a nossa vida, porque nós não podemos permitir que nosso destino seja decidido por circunstâncias aleatórias. Você não pode permitir que o ocaso governe sua vida. Você não deve deixar que outros façam a tua agenda, que outros digam para onde você tem que ir. Essa é uma questão que nós precisamos avaliar. Então, se de fato existir um ser superior, um Deus criador de tudo, e se existir? E se existir um ser que se importa com todos nós? Essas perguntas devem fazer-nos refletir hoje. Uma outra questão: e se esse ser criador deixou para suas criaturas um manual para a vida? Se esse ser criador se importa com as criaturas, e se ele deixou um manual para nos orientar? Bom, essas são hipóteses que eu queria começar a colocar para você a partir de agora. E se esse livro, a Bíblia Sagrada, for esse manual? E se nele nós encontrarmos o verdadeiro sentido para viver e o caminho da real felicidade? Não valeria a pena nós gastarmos tempo com ele todos os dias para entendermos como a vida funciona, para entendermos como Deus nos projetou e o que Ele espera de todos nós? Nunca me esqueço uma ilustração que li certa vez sobre
alguém que tentava ali, né, consertar um carro. Lá nos idos passados, primeiro automóvel que foi inventado, o famoso Ford Bigode, e ele tentava fazer funcionar esse automóvel, mas nada dava certo. Até que apareceu por ali um senhor muito bem vestido e se dispôs a ajudá-lo. E com poucos movimentos ali, o carro funcionou. O dono do carro ficou intrigado com aquilo, né? Como que aquele jovem solucionara o problema do carro em tão pouco tempo? E disse, mas como você sabia exatamente qual era o problema do meu carro? E a resposta dele foi, meu nome é Henry Ford. Ou seja, ele era o inventor do carro. Ele sabia exatamente como aquele carro funcionava. É por isso que ele pôde resolver o problema. Ele não precisava de um manual porque ele era o inventor. Mas quando as pessoas inventam as coisas, elas deixam o manual para que as pessoas saibam como proceder, saibam como usar. É exatamente isso que a gente quer pensar a partir de hoje. Deus deixou esse manual para todos nós, que é as Escrituras Sagradas. E esse manual que Deus deixou para mim e para você, ele não nos deixa em trevas quanto ao futuro, quanto ao passado, quanto ao sentido da vida e o motivo pelo qual estamos aqui. Esse livro, ele pode ser o guia para a tua vida. É por isso que o salmista Davi declarou, lá no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando nós seguimos esse livro como manual da vida, nós temos aqui uma lâmpada e uma luz que ilumina o nosso caminho por onde quer que nós andarmos. Aquele que segue os conselhos desse livro não anda em trevas, mas sabe exatamente o que vai acontecer. Por que sabemos? Porque em Amós 3,7 Deus diz nesse livro que Ele nunca fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E Deus revelou nesse livro tudo o que Ele fez, faz e fará para o bem-estar da humanidade. E Ele nos faz entender o real sentido da existência. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Em Jeremias capítulo 29, verso 11, Deus diz nessa manhã para mim e para você assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei, diz Deus para você, os pensamentos que tenho a vosso respeito. Os pensamentos de Deus para você são grandiosos. Os planos de Deus para você são maravilhosos. Melhor do que você possa imaginar. Por quê? Porque Ele é o teu Criador. Mais que isso, Ele não só criou você, Ele também quer redimir você, para que um dia você viva eternamente. Lembra da pesquisa que eu mostrei há pouco? Quanto tempo as pessoas querem viver? Pois o plano de Deus para você e para a sua família é que você viva, mas não poucos anos, não apenas uma centena de anos ou mesmo 1000 anos. O plano de Deus é que você viva eternamente. Então, queria que você pensasse nisso. Deus tem um plano para que você viva eternamente. Como eu disse no princípio, nós todos estamos fadados à morte. E por que estamos fadados à morte? Porque um dia o pecado entrou nesse planeta. Deus, quando criou o nosso mundo, criou Adão e Eva, tudo era perfeito. E ao criar Adão e Eva, Deus os criou para que eles vivessem eternamente. O sentido da vida é viver eternamente ao lado daquele que nos criou. E a Bíblia ensina que todos os dias, ao pôr-se o sol, Deus vinha para visitar o primeiro casal, Adão e Eva. Deus deu para eles todas as orientações necessárias para que eles pudessem ser felizes. Deus também advertiu de que eles seriam tentados em algum momento por um inimigo que por ali estava. Esse inimigo era o próprio Satanás, o diabo, que usando a forma de uma serpente no jardim, enganou nossos primeiros pais, Adão e Eva. A Bíblia chega a afirmar através do apóstolo Paulo que Eva foi enganada pela astúcia da serpente. A serpente foi astuta e conseguiu enganar Eva. E por causa desse engano, pelo comer do fruto proibido,
então a morte passou a ser o destino de todos os seres humanos. Mas a vida tem um sentido muito mais amplo que isso. No mesmo capítulo, Gênesis 3, que registra a queda do homem e agora a morte como consequência do pecado, também é prometido lá no verso 15 de que Deus enviaria o seu filho, o Messias, e um dia esse Messias esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Esse mesmo Messias morreria sobre uma cruz e pagaria o preço do pecado da humanidade, para que a humanidade não precisasse morrer. Aquela morte que Jesus teve na cruz foi a segunda morte, a nossa morte. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. O real sentido da vida é nós entendermos que Deus deseja que vivamos eternamente como Ele projetou. Então Deus trabalha hoje e nesse exato momento com todos nós para que nós entendamos esse plano dele. Deus nos criou para que nós vivêssemos eternamente. Queria mostrar para você uma foto que eu trago com muito carinho. Aqui está minha mãezinha, Dona Adelaide. Ela completou no ano passado 88 anos de idade. E nessa foto, a última que eu tirei com ela, quando lá estive visitando, lá no estado do Espírito Santo, estava com os meus 3 filhos, Rafael, Mateus e Lucas. E todas as vezes que eu volto do Espírito Santo aqui para Santa Catarina, eu volto com a mesma pergunta. Será que essa foi a última vez que eu vi minha mãe, Dona Adelaide, essa mulher que eu tanto amo? Será que eu teria ainda a chance mais uma vez de visitá-la, de poder abraçá-la, beijá-la, de estar com ela? Você percebe que todos nós vivemos na perspectiva de uma despedida das pessoas que nós amamos? É porque a grande realidade do mundo hoje é que cedo ou tarde a morte põe a mão sobre alguém que nós amamos. Cedo ou tarde alguém que nós amamos vai partir, vai se despedir. É por isso que nós temos que viver com esta realidade. Estamos vivos, a morte é o destino certo, mas a vida não se resume a este momento que nós temos aqui. Na realidade, o plano que Deus tem para mim e para você é usarmos esse tempo que nós temos aqui para o preparo para a vida eterna. É por isso que o homem mais sábio do mundo, Salomão, diz que Deus plantou em nosso coração a eternidade. É isso mesmo. Nós fomos criados para viver eternamente. Infelizmente, por causa do pecado, nós estamos agora fadados à morte, mas não precisamos morrer eternamente. Para isso Cristo veio a esse mundo. Em João 3,16, que pode ser considerado o verso áureo da Bíblia, Deus declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Este é o maior amor. Para que todo o que nele crê, todos tenham oportunidade de salvação e vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna, a maior recompensa. A Bíblia fala sobre 2 mortes, a primeira e a segunda. A primeira morte é essa que todos nós estamos sujeitos a ela. A qualquer momento podemos ser chamados à sepultura. A segunda morte, a Bíblia diz que é a morte eterna. Essa será a morte que sofrerá todo ser humano que finalmente não aceitar o plano de Deus para a sua vida. Mas, pastor Arilton, qual é esse plano de Deus? É o que está estipulado nesse livro. É o que Deus ensina nesse livro. É o caminho que esse livro aponta para a vida eterna, para a eternidade. Então, para nós termos um sentido em nossa vida, primeiro nós precisamos entender que nós fomos criados por Deus. Que tudo começou nesse planeta com a criação de Adão e Eva, nossos primeiros pais. E daí vieram todos os descendentes, a humanidade. Precisamos entender que esse homem foi criado para viver eternamente. Mas havia uma condição para que ele vivesse eternamente. A condição era a obediência. É por isso que Deus disse para Adão e Eva:
Vocês podem comer de todos os frutos das árvores do jardim, mas da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim, dela vocês não comam, porque no dia em que vocês dela comerem, vocês morrerão. Este era um teste para Adão e Eva. Infelizmente, eles falaram no teste. A Bíblia diz que Eva comeu do fruto, levou para Adão e ele também comeu, e por causa desse ato de desobediência do pecado, agora todos nós nascemos como pecadores e fadados à morte. Mas aí Paulo vem e apresenta uma maravilhosa mensagem. Assim como em um homem todos nós nos tornamos pecadores, também em um só homem, Jesus Cristo, todos nós nos podemos tornar justos, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, nós estávamos fadados à morte eterna, mas Cristo veio e morreu a segunda morte na cruz, morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Então a nossa vida ela passa a ter propósito, ela passa a ter sentido quando você entende que os anos que você tem aqui, se 60, 70, 80, 100, é um período de teste, é um vestibular pelo qual você está passando para saber se você viverá eternamente ou morrerá eternamente. Esse é o real sentido da vida. Aqui nós estamos para um preparo. Aqui é um vestibular, é uma fase de preparo, onde a gente se prepara para a vida futura que será eterna. Mas, pastor, como que eu posso me preparar então para esta vida eterna que está à disposição de todos nós pela morte de Cristo? Nós precisamos voltar nossa atenção para esse livro, porque é através desse livro que o Senhor Jesus nos orienta. É através desse livro que Jesus nos mostra o caminho. É um convite que Jesus faz para que você aceite conhecer o manual que Ele deixou para você. As Escrituras Sagradas, esse é o manual da vida do ser humano. Aqui está o manual de Deus para todos nós. É por isso que a proposta do programa Primeiro Deus será todos os dias, às 5 da manhã, abrirmos esse livro para entendermos qual é o plano de Deus para a nossa vida. E sabe qual é o propósito dele para mim e para a sua vida? É que nós nos preparemos para viver ao lado dele eternamente. Não apenas ao lado dele, mas ao lado também das pessoas que nós amamos, dos nossos familiares, dos nossos cônjuges, nossos pais, nossos filhos, nossos primos. Nós queremos viver eternamente, mas queremos ter ao nosso lado as pessoas que nós amamos. Esse é o plano que Deus tem para você. E a nossa vida ela só fará sentido quando entendermos quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Um dia saímos das mãos de Deus e o nosso destino é voltar para elas. É isso que esse livro ensina. E aí? Você está disposto a aceitar esse propósito de Deus para a sua vida? Você quer ter uma vida cheia de propósito? Você quer se preparar para a vida futura, eterna que Deus está preparando para todos nós? Pois esse programa tem a intenção de ajudar você. Talvez nessa manhã eu esteja falando com alguém que está passando por um momento muito difícil, até desesperador. Talvez você acordou hoje pensando que a sua vida não tem mais sentido. Pois ela tem. Ela tem porque aquele que criou você te ama. Ele tem um plano especial para você. É por isso que todos os dias eu quero aqui, às 5 da manhã, abrir esse livro com você. Nós vamos entender quem é esse Deus. Nós vamos descobrir qual é o tamanho dele essa semana. Qual é o tamanho dele. Nós vamos descobrir que ele nunca abandona ninguém. Você vai descobrir que esse Criador ama você. E ele tem um plano para a sua vida. Há um real sentido pelo qual viver. E esse real sentido é nos preparar para recebermos em breve a vida eterna. Mas, pastor, quando será dada essa vida eterna? Quando ela começa? Bom, por hoje, não iremos responder essas perguntas, mas elas chegarão aqui no programa, porque nós queremos ajudar você na sua caminhada cristã, na sua caminhada espiritual, na sua caminhada para o céu. Esse é o grande motivo do programa Primeiro Deus. Por isso eu queria orar por você agora, pedindo que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre a sua família nessa terça-feira. E que Deus te acompanhe em cada momento da sua jornada. Ora comigo. Pai Santo,
Muito obrigado porque nessa manhã nós descobrimos pela Tua palavra que a vida pode ter um sentido. Estamos aqui para um preparo, para o maior presente que o céu pode outorgar à humanidade, a vida eterna. Nós queremos viver eternamente, mas essa eternidade só fará sentido se entendermos o Teu amor e se tivermos do nosso lado também as pessoas que nós amamos. Por isso, Pai, nos ajuda a compreender os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Nós queremos todos os dias tomar esse manual em nossas mãos, as Escrituras Sagradas. Queremos estudá-la, queremos descobrir os mistérios que esse livro revela. Por isso, nos abençoe e nos ajuda. Cuida, Senhor Deus, desse amigo, desta amiga que ora comigo nesse exato momento. Que tenhamos um dia muito feliz e abençoado na Tua companhia. É a nossa oração, em nome de Jesus.